Olá, bom dia! Em seus 55 anos de existência, a editora universitária da UFRN tem sido referência na divulgação do conhecimento e da arte potiguar. No entanto, a editora, que é a maior do nosso estado, está ameaçada e vem passando por alguns problemas. E é sobre isso que vamos conversar no Diálogo Plural de hoje. Contamos com a presença de Edson Lima, que é coordenador da FASUBRA, membro do Conselho Editorial do Sinteste RN e servidor da UFRN, lotado na editora universitária. Contamos também com a participação de Erinaldo Souza, que também é servidor da UFRN e trabalha na editora universitária, que é sobre ela que vamos conversar hoje. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia a vocês. Sejam bem-vindos para a gente falar sobre a editora da UFRN, que tantas pessoas precisam. Volta e meia a gente fala, tem lá na editora da UFRN, tem lá na biblioteca da UFRN. Muita gente precisa dessa editora. E Edson, vamos conversar pelo básico, né, para a gente poder entender o que é que está acontecendo. Há quanto tempo você trabalha na editora da UFRN e qual era a realidade dela quando você entrou lá, né, para fazer um parâmetro em relação a hoje? Bom dia, Camila, telespectadores. Eu entrei na editora da UFRN em 2004, estou com 13 anos de casa. E a realidade era bem interessante, a gráfica funcionava de maneira bem produtiva, porque tem um detalhe, na editora universitária nós temos dois setores bastante distintos, que é o setor editorial, que é onde se faz a produção, a montagem, esquematização, diagramação de livros, parte artística de capas, e a gráfica, que é onde sai a produção. Então, quando eu cheguei, a gráfica tinha uma equipe completa, uma equipe de profissionais excelentes, motivados, ao contrário da editoração, que era o setor carente. Tinha pouca gente, tinha poucos trabalhadores no setor de editoração. E hoje em dia essa equação se inverteu. Hoje em dia nós temos mais pessoas na editoração do que na própria gráfica. Com as aposentadorias, essas coisas todas, Camila. Entendi. E Erinaldo, qual a importância da gente ter, né, uma editora universitária na UFRN? Qual é o papel dela? Bom dia para você, Camila, bom dia para os telespectadores. Como eu sou mais antigo do que o Edson, a importância da nossa editora, quando eu cheguei lá, era uma importância geral de âmbito universitário. A editora fazia trabalhos para todos os setores da UFRN, como também para os hospitais. Esses trabalhos eram feitos, começando por material de expediente, que eram feitos lá na editora, o material de expediente. E também livros, folders, cartazes, mas o material de expediente era o principal. Não tinha uma gráfica terceirizada para fazer isso, tudo era feito lá, não era isso? Isso, nessa época não existia terceirização. Eram tudo feito na própria gráfica. Na própria gráfica. Inclusive nós vamos mostrar, tem umas imagens das máquinas que nós tínhamos na universidade, lá na nossa editora, que hoje em dia estão obsoletas, né? Estão paradas, não estão funcionando. E o nosso objetivo, na época, era justamente esse, fazer o trabalho para toda a comunidade universitária. Entendi. Edson, a editora trabalha com quais linhas editoriais, né? Como eu falei no início, muita gente acaba por algum meio de algum professor, de outras universidades, inclusive, com trabalho de pesquisa e tudo mais, sempre tendo como referência, né, ali o pessoal da UFRN. Quais são as linhas editoriais e quantos servidores existem lá atualmente? Camila, nós contamos atualmente com cerca de 20 profissionais concursados do quadro efetivo da editora. Contamos com os 3 terceirizados e vários bolsistas, o que dá uma equipe de aproximadamente umas 30 pessoas. E a nossa linha editorial, a gente segue a política do Conselho Editorial da editora, que é um órgão ele é hierarquicamente subordinado à própria reitoria. Sim. Então a gente segue a política da universidade, que é a de produção de livros, a divulgação do conhecimento, livros acadêmicos, técnicos, artísticos, culturais,
Toda a programação a produção cultural, artística da UFRN, tanto de docentes quanto de técnicos, até de estudantes, a editora está apta e ela se propõe a fazer essa parte de publicação. Nossa linha editorial, a gente segue basicamente a linha que é delineada por esse conselho editorial. E, Erinaldo, como você falou, né, que tinha as imagens, a gente vai mostrar agora com essa última pergunta, como é que a editora está funcionando assim, plenamente, né? Qual é a sua infraestrutura? Hoje? Hoje. Praticamente nenhuma. O que funciona mesmo na editora é somente a parte de editoração. Sim. Que é feito, hoje praticamente é mais o livro digital. O livro físico praticamente acabou. Sim. Porque começaram até com uma terceirização do livro físico, e essa terceirização veio justamente arcar com isso aqui, né? Que é justamente a falta de qualidade. A falta de qualidade, entendeu? Um livro sem... Agora, com o nome da editora, né? Sim. Porque o nome da editora está no colofão. Então, para o autor, que quando vai ser lançado o livro, ele foi feito onde? Da editora universitária. Só que ele foi terceirizado. E a terceirização acontece da seguinte maneira: vai ser feita uma licitação, Sim. Uma gráfica que não tem conhecimento em editoração de livros, ganha e faz isso aí. Que é Mas se já existia uma editora que funcionava plenamente, que dava conta, né, da demanda que existia na universidade, por que houve a terceirização? Justamente porque foi perdendo o quadro dos funcionários, né? Funcionários foram falecendo, foram se aposentando e não foi sendo reposto para o quadro pessoas qualificadas para o setor, porque nós somos mão de obra qualificada. Lá, hoje em dia, por exemplo, é feito um edital para contratar técnico em artes gráficas. Sim. Só que o técnico em artes gráficas contratado hoje em dia, ele não tem conhecimento gráfico. Como, por exemplo, eu, para entrar na universidade, tive que fazer uma prova prática para mostrar que eu sabia trabalhar naquele setor. Erinaldo, a gente tem até umas imagens, agora eu vou pedir para a direção soltar para a gente, por favor, e você vai explicando um pouco. Pronto. Daí. Isso aí é uma CTP, Sim. Magnus 400, no valor de 165 mil. Que existe lá na gráfica de vocês. Isso, no nosso setor, é uma máquina de gravação de chapas para máquina offset. Sim. E essa máquina praticamente está parada. Não funciona. Temos aquela Chantei Lumina ali, que é uma impressora colorida, que esse meu amigo aqui trabalhou muito nela, fazendo prova de capa. Sim. Também no valor mais ou menos de 13 a 15 mil reais a máquina, fora os insumos que custam mais ou menos 5 mil reais, parada. Certo. Aquela ali é uma Sol na 125, uma impressora offset, que foi uma dos primórdios da editora, já deve ter uns 37 anos de idade, que com essa aí realmente foi feito vários livros, passou por vários impressores bons que trabalharam com ela. No custo também muito alto. Tem aquela ali, uma Cato 7, 660, que foi uma das últimas aquisições, né? Sim. É uma bicolor, é uma impressora offset também, com um preço mais ou menos de... Deixa eu me ver aqui. Essa Cato 7 foi uma das mais caras, viu? Essa 485 mil reais. Essa máquina, Camila, se me permite, ela foi... Esse maquinário último aí foi comprado na época do reitor Ivonildo Rego. Foi quando teve o último grande investimento em equipamentos na editora universitária. Pronto, essa aí, a Cato 7 é uma impressora bicolor e praticamente parada ao ferrugem. Realmente. Por falta justamente de técnicos, né? Essa aí é uma máquina de dobrar. Sim. Também tem um valor alto também, entendeu? Parada também, está lá se desgastando. Essa aí é uma máquina de colar livros. Então nós temos uma infraestrutura super equipada. Completa, né? Pelo que a gente está vendo, uma gráfica completa, sem funcionamento. Sem funcionamento. Aí uma máquina de grampear. Essa aí é a máquina de cortar, que é uma das mais antigas também. Tem uns 35 anos, 35, 37 anos também, que foi. Mas funciona ainda, entendeu? Temos a máquina de laminar, que é o laminamento de capas, e a máquina de vincar
também capas. Então nós temos uma gráfica completa sem funcionamento por motivos de mão de obra especializada. É complicado. Então a gente agora vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você aí que é interessado nos livros, no trabalho da gráfica da UFRN, você que usufrui desses livros, então fica com a gente aqui para entender um pouco mais o que está acontecendo. Um minutinho, não sai daí. Voltamos com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a ameaça de desmonte da editora universitária da UFRN, com a presença de Edson Lima e Erinaldo de Souza, ambos servidores da UFRN lotados na editora universitária. Gente, vamos continuar aqui falando sobre esse assunto. Edson, quais as maiores dificuldades que a editora e seus funcionários estão enfrentando atualmente, como a gente viu no bloco passado, né? Aí todos esses equipamentos parados, e aí como é que vocês estão fazendo? Camila, como eu falei no início, a parte de editoração, ela funciona com o tempo. Então, produzem, estamos aí com a produção constante. O grande problema da editora é na gráfica. Como o Erinaldo falou há pouco tempo, os problemas no edital, um dos problemas é o edital. Eu dou um exemplo bem clássico disso. Um profissional, um técnico em artes gráficas, ele é contratado. Sim. No edital diz que ele deve estar apto a trabalhar com uma impressora. Mas não especifica que impressora é. Que tipo de impressora? Pode ser uma impressora de gráfica rápida, entendeu? Aí vem uma máquina dessa, uma cato dessa bicolor. Uma impressora 7, que trabalha com duas coisas de cada passagem de máquina. Sim. Então, esse cidadão que entra, ele está coberto pelo edital. Ele é apto a imprimir. Agora, não se diz que ele tem que trabalhar numa gráfica desse porte. É uma grande estrutura, é uma coisa praticamente industrial, né? Exatamente. Grandes materiais. E a ausência de uma prova prática permite que esse funcionário entre na editora, ocupe o lugar de um profissional que deveria ser mais qualificado. Eu acho até que deveria ser um edital diferenciado. Ele não deveria exigir tanto conhecimento técnico, não técnico, teórico. Tanta questão de academia, de informática. O que está faltando? Devia se limitar. Depende de quem, para que esse edital de repente mude e tudo Depende isso da possa gestão. funcionar. Depende da gestão. Entendi. A gestão da editora, porque o edital é feito na editora. Certo. Tá entendendo? Então, quem vai fazer esse edital tinha que chegar e especificar, olha, que nós queremos uma pessoa nesse quadro aqui, com isso aqui, com essa especificação, que ele saiba trabalhar na impressão, saiba fazer... E quem entende disso, só de ler, já sabe quais são as máquinas que Mas o que acontece é o seguinte, veja bem, o que acontece é que pessoas fazem a prova. Sim. O perfil da pessoa se enquadra com aquilo ali, mas ele não tem conhecimento do que vai fazer. Entendi. Aconteceu agora, que chegou lá uma pessoa sem saber o que ia fazer. Só na parte teórica. Chegou lá e para entrar na universidade teve que entrar com um liminar, não foi? Já. Então, de certa forma ele estava coberto, né? Isso. Pela situação. Pela justiça, né? A justiça dá a cobertura. E chegou lá, e aí? Não estava habilitado para fazer nada funcionar, infelizmente, né? Camila, me permita, ainda sobre a questão dos editais, essa questão dos problemas. Eu percebo claramente, é nítido para mim isso aí, que a questão o que causa esse grande marasmo da editora é a opção, que eu não sei se é da administração central da UFRN ou se é da gestão local da editora, pelo livro digital. Sim. Porque é uma coisa mais prática que se faz ligeirinho ali, se põe no repositório da UFRN. Não tem todo esse processo, essa complexidade da produção gráfica que pode acontecer essas falhas. E para eles é muito prático, para os gestores da editora, dizer que estão produzindo dezenas de livros de forma digital. E cadê o registro histórico do livro? Cadê o livro na prateleira? Cadê o prazer de saborear um livro? Então, esse processo, essa opção preferencial pelo livro, o livro digital, é que está matando com a produção da gráfica. É o que está matando com a editora, deixando os profissionais desmotivados,
se aposentando, passa um dia lá sem ter o que fazer, fica lá, e com esse ponto eletrônico, eles têm a obrigação de vir passar o dia na editora, bater o ponto 4 vezes sem fazer nada. Sem fazer nada. Entendeu? E, Erinaldo, então, gera todo esse tipo de problema. Em cima disso, qual o orçamento destinado à editora? Ele está sendo suficiente justamente agora nesse período, né? Como você acabou de falar, as pessoas estão lá meio que ociosas, né, em relação ao que está acontecendo. Para falar a verdade, o orçamento da editora tá tão difícil que nem água para beber tem. Nossa. Hoje eu fui ver se bebi água. Não tem água não sei o que, vai ter que se comprar. Antes, na época que eu entrei na editora, o orçamento era suficiente. Foi comprado máquinas, foi comprado máquina de impressão mesmo, como essa que eu mostrei, a Chanté. Teve um investimento alto na editora na época, principalmente na gestão da professora Cirleide, foi quem mais investiu, entendeu? Mas depois começou a cair. Eu acho que já por conta da terceirização, né? Diminuiu de a governos, produção, foi diminuindo de automaticamente. Foi diminuindo e praticamente hoje não existe mais verba para a editora. Entendi. É tanto que teve teve a devolução de verba, né, Edson, que não foi usada, porque parece que tem uma verba de 400 mil reais. Sim. E só se usou 300, ficou faltando 100, não foi usado e teve que voltar, quer dizer, como você viu ali, as coisas paradas, né? Todas paradas. É o fundo editorial. É o fundo editorial, isso. Bem lembrado. É verdade. A gente vai continuar a falar sobre isso no nosso terceiro bloco, essa questão da terceirização, por que não tem profissionais para que essa editora realmente volte a funcionar como se deve. Um minutinho, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Diálogo Plural de hoje, no nosso último bloco, que conversa sobre a ameaça de desmonte da editora universitária da UFRN, com a presença de Edson Lima e Erinaldo de Souza, que são servidores da UFRN, lotados na editora universitária. Gente, vamos lá tentar tirar um pouco aí dessas dúvidas, né? Porque são várias coisas que tem dentro da UFRN, não só a editora, né? Mas, enfim, vamos lá. Edson, como é que você vê a questão da terceirização dentro das editoras, não só da nossa, né, mas do país inteiro? Essa prática é uma tendência? Camila, infelizmente... Como a questão do livro digital que você falou, né? Infelizmente, Camila, a questão da terceirização, ela é uma tendência. Na condição de dirigente da FASUBA, da Federação Nacional, a gente tem contato com funcionários, trabalhadores de várias editoras. Sim. E infelizmente, constatar que a gráfica da editora da UFRN é uma das últimas que ainda funciona de forma efetiva, assim, com o quadro. Quer dizer, não funciona porque está parada, mas que ainda existe funcionário, ainda existe dotação, ainda existe máquina, equipamentos em condições de trabalhar. Com certeza. E lamentavelmente é isso. E a terceirização, ela como um todo, ela é péssima, porque um posto de terceirização, ele custa 5 vezes o posto de um trabalhador como a gente. Aí isso é péssimo também para o autor, que ele tem um trabalho com essa qualidade duvidosa que a gente tem aqui. É péssimo para o nome dos técnicos, porque o nome que está em jogo é o nosso. Os professores falam na universidade, pelos cantos, que eles reclamam da qualidade da produção da editora universitária, com razão, porque ele deixa um livro para produzir na editora. E só é bom mesmo essa coisa, só é bom mesmo para os donos de empresa terceirizada. Porque desse salário que ele pega de 5 vezes o salário da gente, 20% vai para o bolso do funcionário, do trabalhador dele, e os 80% vai para o bolso dele. Terceirização é aquela coisa, e com essa nova lei agora que foi aprovada da terceirização, Camila, a coisa só tende a escancarar. Vocês até trouxeram, né, exemplos aí da qualidade dos livros que são produzidos pelas empresas terceirizadas, né? E os livros que eram produzidos pela UFRN. A gente vai mostrar com mais calma no final do programa algumas coisas, mas infelizmente. Erinaldo, você acha que existe negligência por parte da gestão atual, como a gente conversou, né, no segundo bloco? Esses problemas aconteceram de repente em outras gestões? Começou já a acontecer em outras gestões ou isso está acontecendo de fato agora? Olha, Camila, eu não vou dizer que é negligência da direção da editora. Sim. Outra hierarquia, eu digo assim, né? sabe, eu falo assim, veja bem, a nossa reitora, nossa magnífica reitora, quando foi eleita na gestão passada, ela esteve na editora, fez campanha e prometeu botar uma pessoa que teve um perfil, um gestor com um perfil
de trabalhar para a editora. Só que o erro está aí. É um cargo de confiança. Então, sempre foi assim, bota fulano. Sim. Que não tem conhecimento do que é editora. Não sabe como funciona. Não sabe como funciona, tá entendendo? Pelo tempo que eu estou lá, eu acho que passaram somente 2 diretores que realmente conheciam o que era uma editora universitária. Então, o mal está aí. Hoje, vamos supor, não existem livros mais publicados pela editora, todos são terceirizados. Mas até ela funcionar, quantos livros, em média, eram publicados na editora? Teve diretor que publicou 100 livros no mês. Teve diretor que... Veja bem, se você for na editora hoje fazer uma visita, quando chegar no almoxarifado dos livros, tem livro lá que está com as traças. Era impresso 1000 livros, o autor levava 50 ou 100 e ficava 900 lá, está lá. É uma pena, né? É uma pena. Conhecimento perdido, né? Infelizmente. Outra coisa, Camila, ainda sobre esse ponto aí. Sim. Foi bom falar da questão do almoxarifado. Porque uma das queixas de um dos colegas nossos que trabalha nesse setor do estoque, ele falou que por conta da questão burocrática, da gente não estar mais produzindo editais, porque isso é um dado importante. Fazem 3 anos que não se abre um novo edital para a publicação de livros na editora. A gente está trabalhando com livros que estão demanda represada. E essa é uma das grandes críticas dos professores, dos nossos clientes. E esses livros, por exemplo, uma livraria, ele que recebia livros da editora, ele diz, não vou receber porque você não tem como, você não tem uma conta específica onde a gente possa depositar. O dinheiro. Então nós não vamos mais pegar livro com vocês. E os livros ficam estocados. Aí, como teve agora recentemente uma entrevista do professor Francisco Ivan, falando dessa questão, e como que dá a entender que a culpa são os profissionais da editora. Não é. Não é porque, inclusive, Camila, ISBN, que é isso aqui, que é básico. Sim. A editora, por problema burocrático, a editora está sempre podendo tirar isso aqui no Instituto Nacional do Livro. Então, isso aqui é o básico para a editora de livros. A gente não está podendo tirar. Entendi. Então, para você ver como é que é a questão, eu repito que é um descaso, é uma opção pelo livro digital, para fechar aquela gráfica. Entendi. É exatamente isso que eu ia falar com vocês agora, Edson. Vocês acham que com esse caminhar, né, aí com máquinas paradas, a verba que não está vindo, corre o risco de extinção? Corre sim, com certeza. A gente caminha a passos rápidos para isso aí. Porque não se produz, a partir do momento que não se produz edital para novos livros, os livros estão estocados. Não se abre mais concurso para novos técnicos de artes gráficas com o perfil de trabalhado nessas máquinas de qualidade que nós temos aí. Essas máquinas complexas, sofisticadas. Então, a tendência e a facilidade que tem hoje em dia, até o repositório foi criado para abrigar essa produção da universidade virtual. Então, leva a crer que o caminho é esse, estão caminhando para isso. Agora, aí é uma coisa que eu faço questão de frisar. Várias vezes Erinaldo e os colegas da editora, a gente já perguntou para a reitora quais são os planos dela para a editora universitária, que a gente precisa saber. E saem com evasiva, não responde, os profissionais ficam sem saber o que os próximos dias nos esperam. Correm para a aposentadoria e cada vez mais a gente vai vendo a coisa... A gente inclusive conversou sobre isso no segundo bloco, né? Que o Erinaldo falou que os funcionários realmente estão ali desmotivados, né? Isso. Mas vamos tentar ser otimistas, Erinaldo, rapidamente. Diga. Você acha que existe alguma ação planejada para defender a editora e de repente chegar numa melhoria, chegar num consenso para que ela volte a funcionar? Não. Não existe? Não existe. Daqui eu acho que o final da editora está próximo, né? Já está próximo. Eles já acabaram com a gráfica. Está funcionando apenas o setor de editoração eletrônica, que é a nossa, a editoração. E o pessoal que tem lá na gráfica, realmente, já todo mundo está indo embora, né? Se aposentando. Futuramente, eu acho que nossa editora vai virar uma CEDIS. CEDIS é a Secretaria de Ensino à Distância, sabe? Ou, de repente, algum lugar para visitação de estudantes, né? Não, nem isso tem mais, porque mês passado foi uma equipe lá do DEARTE fazer uma visita
E a professora ficou indignada com o que viu. É. Ela disse, meu Deus, isso aqui funcionava, como é que pode, o que está acontecendo aqui? Porque a editora podia servir até de oficina para estudantes. Isso. Sem dúvida. Não é isso, Edson? Você passou pelo DEARTE e sabe como é. Então, nem isso acontece mais. Agora, o que aconteceu também foi justamente, como a Edson falou há pouco, foi uma entrevista do professor Francisco Ivan, que pegou um pouco, sabe? Deu um... Falou um pouco, tocou nesse assunto como a gente está tocando hoje também, isso. Né? Infelizmente, nosso tempo é sempre muito curto para falar sobre assuntos muito relevantes. Erinaldo, Edson, agradeço muito a presença também, dos Camila. dois. Sempre venham falar sobre outros assuntos para a gente debater e tudo mais. E você que sempre está atento a concursos e tudo mais, viu aí as imagens da editora, quer falar sobre isso, quer dar uma dica de repente, como renovar, né, essa situação? Fique à vontade e que se quiser mais informações sobre o nosso diálogo plural, sobre esse ou outros assuntos, acompanhe nossas atualizações no Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintesterrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A vocês todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.